Jéssica. Boa tarde, Tony. Tudo bem? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, todo mundo da imprensa jovem. Está tudo ótimo. Agora estou mais feliz ainda de estar com vocês aqui. Eu espero sair dessa conversa bem mais jovem. Como surgiu a ideia de fazer o livro DJ? Bom, o DJ surgiu assim. Eu sempre gostei de fazer livros onde o leitor se encontrasse, se identificasse. Então o DJ é ao mesmo tempo uma balada eletrônica, um videogame, tem um pouco de terror, porque parece que está todo mundo morto, tem um pouco de neurociência, porque nem todo mundo está morto, não é nada de terror sanguinário, nada disso. Então, mas tudo isso que eu falei para colocar o jovem no primeiro lugar do livro. Então assim, eu quero que nos meus livros sempre o jovem se identifique, se reconheça, encontre suas histórias, seu jeito de viver, de olhar para o mundo, de resolver seus problemas, se encantar com o mundo, se apaixonar. Então assim. Por que um livro gótico romântico? Então, o livro, olha só, o DJ se passa nos dias de hoje, tempo do Brasil, mundo 2014, e o mundo romântico que você acabou de falar, Yasmin, se passa no século XIX. Há mais de 100 anos atrás, 140 anos atrás, mais ou menos. E lá, 140 anos atrás, São Paulo, uma cidade gótica, de poesia romântica, as questões existenciais, o medo, o amor, a descoberta, a amizade, para os jovens era tudo igual. Porque o mundo, por que eu falei hoje desses dois livros aqui, da Bienal? Porque as questões humanas, que movimentam o ser humano, que transformam o ser humano, não muda muito, muda o formato. Pode ser digital, pode ser analógico, pode ser em vinil, pode ser no cinema, no DVD, na linguagem virtual, seja onde for, estar apaixonado, sofrer, descobrir o mundo. Sempre essas questões são desde a Grécia iguais, desde o mundo antigo, 3 mil anos atrás. Então, eu acho que foram maneiras diferentes de abordar o conteúdo do jovem americano. Obrigada. De nada, assim. Eu gostaria de saber, primeiramente, o que te impulsionou a se tornar escritor, quando você já tinha o seu manuscrito lá do seu livro, quais as dificuldades para vender ele para a editora? Então, muito bom. O que eu acho assim, Pedro, o que mais me movimentou de cara foi a curiosidade. Eu tenho 53 anos, aí a galera fala, poxa, você livro tem uma linguagem legal, vocês estão muito igual a gente, tá? Eu acho que é o meu espírito puro, sabe o que eu falo assim? É o meu jeito de aprendiz, um olhar não muito cheio de verdades absolutas, alguém que quer olhar para o mundo e aprender com ele. Então assim, quando eu vou conversar com leitores, muito mais eu escuto, embora eu fale também, claro, que eu não falar, do que eu falo, porque eu acho que essa troca, aprender junto é muito legal. Então o que me movimentou sempre foi isso. Eu tenho facilidade de escrever textos ágeis, bem-humorados, claros. Eu isso não sei muito bem, se é um dom divino, DNA, se é um DNA divino, não sei, não sei, mas em algum lugar vem. Aí, diante disso, eu li o original. Escrevi o original com o livro na mão, tinha o original. O primeiro livro que eu escrevi, uma editora recebe 2.000 originais por ano, em média, e lança 10 livros. Então, 1.990 histórias ficam sem ser publicadas, né? Em média, assim. Eu tive a sorte de ter um ponto de vista inédito sobre histórias. Todas as histórias já foram contadas, na verdade. Mas o jeito de contar é que muda. Então, eu acho que o que vai fazer a diferença é a pessoa colocar no que escreve, no que inventa, do ponto de vista diferenciado. O teu coração, a tua emoção. Ninguém vai ter uma emoção e coração igual a Jéssica, a Yasmin, a Jéssica, o Pedro ou a minha. Então, cada um vai, se você respeitar a sua peculiaridade, a sua singularidade, o que você tem de individual, você vai fazer uma história que ninguém faz igual. Todo mundo vai querer essa história. Certo? Ok? Por que você resolveu trabalhar com livros infanto-juvenis? Porque eu acho que é o momento da transformação, que a pessoa não é mais criança, não é adulto ainda, está tudo mudando de lugar, as ideias, os corpos, a voz, está tudo em transformação. Então eu tenho eu aprendo muito, eu acho que é por temperamento, né? O que a Bienal pode trazer para as crianças e jovens? A Bienal pode trazer uma possibilidade transformadora, porque aqui você tem acesso a todos os livros, todos os autores,
autor que faz piada, autor que faz terror, autor que livro que você espreme sai sangue, livro de futebol, livro de sexo, livro de comportamento, livro de temperamento, precisa ter gente doida, precisa ter gente morta, precisa ter gente que nasceu ainda. Você tem todo tipo de história, em todas elas, o universo do garoto e garota ali contemplados. Eu gostaria de saber quais as maiores dificuldades que você teve ao escrever o livro. O desenvolvimento dos personagens e da trama. Imagina só, eu escrevo livros há 24 anos, faz tempo, né? Então eu tenho alguma experiência em contar a história, como eu vou organizar, começo, meio e fim, uma certa clareza. Às vezes no começo vem no final, o fim vem no meio, mas assim, eu sempre sei que tem começo, meio e fim. Aquela história se propõe dizer uma coisa que ela diz. Se respondeu todas as perguntas, se não, não. Eu gosto sempre de deixar umas questões em aberto, então é o meu jeito de fazer. Agora, a maior dificuldade para mim, cara, é a solidão. E ao mesmo tempo é uma coisa muito legal. Quando eu escrever, eu só gosto, por exemplo, eu faço escrever para teatro, para cinema, outras linguagens também. Quando eu faço uma peça de teatro, é um monte de gente, programa de televisão, um monte de gente, livro. No primeiro momento, é só você e a história. Então, assim, depois vai ter algumas pessoas, que não tem muito, tem o editor, o ilustrador, depois o leitor, aí é bastante gente. Mas no processo de fazer, os outros meios de comunicação, tem mais gente envolvida. Então, essa solidãozinha de escritor, ela me incomoda um pouco às vezes. Mas às vezes é um alívio também, porque às vezes eu preciso dessa solidão. É contraditório, né? Mas é assim que é. Gostaria de agradecer muito pela sua entrevista. Eu gostaria de agradecer muito pelas suas perguntas, repetir desculpa que eu estou rouco. Eu falei 1h30 ali agora há pouco, então eu estou meio rouco, eu acho que deu para entender o recado. Né?